Olá pessoal, então a professora Rosane vai estar dando a explicação do material de suporte de vocês ao assunto de biologia. Qual é o assunto que vocês vão estar vendo ali? É sobre genética, tá? Então a genética é uma ciência, tá, voltada para o estudo da hereditariedade. E essa hereditariedade também tem uma ligação com a estrutura e as funções dos genes, tá? O que acontece? A genética ela permite ao homem ampliar seus conhecimentos dentro da área da biologia, mas não somente isso, também na área da medicina, da agronomia, da veterinária, do meio ambiente e em outras áreas também para melhoramento genético, tá? Desde a produção de alimentos, evitar certas doenças. Então a hereditariedade, ela tem como característica principal a transmissão das características de uma espécie de geração em geração. Então o que é essa transmissão? Então essa característica ela é passada de pais para os filhos. E essas informações genéticas e fenótipas, que a gente pode dizer, então elas são chamadas de hereditárias, tá? Isso pode ser características, doenças, tá? Isso é independente do problema ou da característica. Aí dentro dessa hereditariedade nós temos os genes. Os genes são, então, em características hereditárias, são transmitidas pelos genes contidos nos cromossomos. Então, envolve nesse processo todo genético, há um envolvimento de transmissão de informações de indivíduo a outro, e aí a gente dá o nome disso de gene. Um problema bem comum é as pessoas serem daltônicas, tá? Elas não verem as cores verde. E aí, quando olha, por exemplo, numa imagem dessa, elas não distinguem uma cor da outra. Então, problemas genéticos que ocorrem nesse problema. O cara que é considerado o pai da genética é o Gregor Mendel, tá? E ele começou seus estudos com uma espécie de ervilha, tá? O Pisum sativum. Aí o que aconteceu? Ele fez uma análise da característica distinta dessas plantas através da altura dela, da posição, da cor da flor, da cor da semente, da forma da semente, da cor da vagem, tá? Da forma da vagem, tá? Então, essa característica ele foi vendo e foi entendendo que havia modificações, cruzamentos genéticos. Dentro dos genes, nós temos os genes alelos, tá? O que são os genes alelos? Eles têm a responsabilidade da mesma característica e estão numa mesma posição nos cromossomos homólogos, tá? E aí, o que acontece? Eles estão localizados no cromossomos e ocupam um lugar bem definido nessa estrutura. Então, ali nós temos os genes alelos que a gente tem no desenho ali, tá? Nesses genes alelos, nós temos os heterozigotos e o homozigoto. Quando a gente fala hetero, tá? Quando o indivíduo possui genes com diferentes para as mesmas características. Já o homozigoto é quando o indivíduo possui genes iguais para determinadas características. Ali, na primeira lei de Gregor Mendel, para vocês entenderem porque é homozigoto e heterozigoto, então eu coloquei ali um animal branco e um animal avermelhado. Ao cruzamento genético dessas duas características, e aí sai um animal malhado, nesse caso, heterozigoto. Então, ele vai ter a cor vermelha e a cor branca. Então, essa é a diferença em homozigoto, quando tem uma característica, e heterozigoto. O que são cromossomos que eu falei anteriormente, tá? Então, são pequenas partículas ou corpúsculos compactos que carregam uma informação genética. A espécie humana, ela possui dois cromossomos sexuais, o X e o Y. Então, o ser humano, ele possui 23 pares cromossômicos, ou seja, 46 cromossomos. E desses 23 pares, um par é o cromossomo sexual. Esse cromossomo sexual, ele determina o sexo do feto, se vai ser masculino ou feminino, tá? Os homens, eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? O X é masculino, proveniente da mãe, e o Y do pai. Então, as mulheres apresentam dois cromossomos, o X, um do pai e outro da mãe. Para vocês entenderem melhor, por exemplo, se eu tiver um cromossomo, um espermatozoide X e espermatozoide Y, se fecundar o óvulo X com o X masculino, vai dar menina. Se for XY, vai dar menino, tá?
Aqui para vocês entenderem os 23 pares de cromossomos. E aí nós temos o cromossomo sexual ali, que é aquele que vocês têm lá, ó, 23º, X e o Y. Uma outra coisa que nós encontramos dentro da genética é o genótipo, tá? Que é o conjunto genético do indivíduo. Esse conjunto é formado pelos genes de um indivíduo e eles não sofrem modificações naturalmente, tá? E aí, uma coisa bem interessante, que aí nós temos o fenótipo. Já o fenótipo, ele se associa a características internas, ou seja, a constituição genética que o indivíduo sofre, ou seja, o conjunto dos cromossomos, ou sequência dos genes, é herdado dos pais. Uma coisa bem interessante para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Por exemplo, nós temos gêmeos, tá? Ou pessoas parecidas. Se um for submetido ao sol, uma região mais quente, e o outro a um ambiente mais frio, tá? Com menos claridade, então um vai ser mais branco e o outro vai ser mais moreno. Então essa é a característica herdada do ambiente, então é a característica fenótipa. Então esse aqui é para vocês um pequeno resumo do que vocês vão encontrar no material de suporte lá para vocês. Desejo a todos um bom dia e até mais!